E agora vamos falar sobre saúde das nossas crianças. Hoje nós temos o Você e o Doutor, que vem tratar de um assunto que interessa a todos os pais, a todas as mães. É um assunto muito sério, obesidade infantil. E esse é um problema de saúde que não atinge só os brasileiros, mas é um problema mundial. Aliás, o Brasil, gente, está entre os 10 países que mais sofrem com obesidade infantil. Doutor Sproisser, bom dia. Bom dia, Aninha. Os números, a gente estava conversando aqui antes do intervalo, eles são alarmantes, não são? Eles são alarmantes e são progressivos. Para vocês terem uma ideia, vocês de casa, bom dia. Aqui no Brasil, 1 a cada 3 crianças de 5 a 9 anos já são obesas. 1 a cada 3. Isso é muito sério. E olha o que acontece. Vamos entender o que acontece desde que a criança nasce, vai? Quando a criança nasce, ela nasceu. Aqui vocês têm um envelope de gordura. Quando a criança nasce até os 2 anos de idade, a gordura ela entra dentro do envelope desse aqui, chamada célula. Ela não se multiplica, mas ela entra aqui dentro, olha. Certo. E ela entra aqui, Aninha, e fica aqui até os 2 anos de idade. Quando chega nos 2 anos de idade, se a criança não gasta toda essa energia aqui até os 5 anos de idade, ela vai ficar obesa. Então, a questão é gastar essa caloria que você armazenou até os 2 anos e até os 5 você tem que queimar. Porque nós temos na obesidade infantil vários fatores de risco que pode te dar na vida. Agora, então, quer dizer, aquela pergunta que o César deixou antes do intervalo para o Isso. senhor, ele perguntou o seguinte: o que é mais complicado tratar, obesidade infantil ou obesidade no adulto? Aqui eu estou entendendo, então, que é a obesidade infantil. É muito mais difícil porque a criança, ela come de tudo, ela põe tudo na boca e quer ter prazer. Por isso que eu digo que um dos fatores de risco fundamentais para a criança é o sedentarismo. Então, a criança que não faz atividade física desde pequenininha, ela pode ficar obesa. A outra coisa que também faz falta é a falta do sono. Criança precisa dormir Não bem. não dorme, quer brincar, às vezes quer ficar na televisão, não pode. Então, e a outra coisa também que a gente sempre fala são os fatores genéticos e hormonais. Se pai e mãe são mais fortinhos, obesos, significa que o meu filho também. Grande chance. E a criança às vezes nasce com problemas e desequilíbrios hormonais que também podem levar. Aninha, você me ajuda, por favor? Vamos lá. Alimentação é um fator de risco importante porque a criança não senta mais na mesa com os pais. Hoje a criança senta sozinha, come a hora que quer e come o que quer também. E finalmente um dos fatores de risco é ansiedade e depressão. Muitas vezes o seu filho tem ansiedade e depressão e nós não sabemos isso. E ele, como que ele faz? Ele come, a criança come o dia inteiro e no fundo, ela tem um transtorno emocional que pode colaborar para a obesidade infantil. É bom pai e mãe prestarem bastante atenção, porque aqui é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. E agora a gente vai falar sobre as consequências disso tudo. Isso é bom a gente entender. A principal consequência no corpo humano da criança, ela pode ter até 26 doenças crônicas da criança. E eu vou começar falando do diabetes tipo 2. As crianças já têm diabetes tipo 2, aquela do adulto, hein? Mas ela já tem o açúcar aumentado. Podem também ter pressão alta. As crianças podem chegar no consultório com 15 por 11, 18 por 11 de pressão. Alta? Pressão alta por causa do acúmulo de gordura, sódio, etc. Aumento no sangue do colesterol e do triglicérides. E essas gorduras aumentadas no sangue podem levar as crianças a ter doenças cardíacas já. E, finalmente, não só o corpo humano do neném e da criança sofre muito, como também a parte emocional. A depressão e a ansiedade, porque a criança obesa vai para a escola, sofre bullying. E o sofrer o bullying vai ficar cada vez pior. Então, que o bullying sirva para a gente ir para frente e não para trás. Que sirva para a família colocar a criança para frente e não para trás. E nessas horas a família é responsável por ajudar essa criança a ter uma melhor educação alimentar. Prevenção. Prevenção. Como é que a gente começa? Vamos começar a fazer, Aninha, essa prevenção aqui desse lado, olha. Então a primeira coisa é a amamentação. Bebezinho, nasceu. Os estudos mais recentes sobre alimentação mostram que os pais que amamentam a criança até os 6 meses de idade, essa criança tem menos chance de ser obesa. Isso já é um ponto muito positivo. Ponto importante. Outro fator importante, no prato da criança colocar vários alimentos, que eu vou falar já sobre isso. Outro item importante é o controle do tempo de exposição nas telas. Saiu um trabalho americano recente que um adolescente de 18 anos,
ele fica 3 anos já em frente à tela. Ou seja, quando você chega nos 18 anos, ele morou 3 anos sem Peraí, fazer nada, então só quer na dizer, tela. ele perdeu a vida, Perdeu. 3 anos a Isso vidinha é uma dele e se foi. É uma estatística isso que eu tô Isso é falando. muito triste, então, doutor. Olha, controle nas telas, no máximo, 1 a 2 horas por dia. Atividade física, prefira as atividades aeróbicas, subir escada, pular corda, pular amarelinha, Sabe correr, uma coisa que jogar as pessoas bola. esquecem hoje de fazer? Ensinar os filhos a brincar de pique-esconde, de Então, pega-pega. pula Pula corda, Olha que dança legal. das cadeiras. Tem tanta coisa divertida que a gente pode fazer. Olha, Aninha, tem mais uma ação aqui que é importante, que é sono e repouso, como eu falei. Durante o sono e repouso, melatonina, hormônio do crescimento, vários hormônios são liberados para você ficar mais magro. Doutor, aproveitando aqui do sono. Pois não. Adulto, o recomendado são 8 horas de bom sono. Exato. E para as crianças? A criança de 10 a 14 horas, ela De tem mais. 10 a 14 ela horas, ela precisa necessita. muito Pra mais que a gente. Esses hormônios são muito importantes na corrente sanguínea da criança. Aí, o que acontece? Cuidado com os medicamentos, porque os pais adoram dar remédio para a criança. E antibiótico para a criança já faz mal. E a criança que toma muito antibiótico quando é pequenininha vai ter mais obesidade. Agora vamos chegar ao momento que eu sei que todos os pais, todas as mães sofrem demais. Alimentação. Alimentação. Olha só, Ana, a primeira base da pirâmide qual é? Água. Ofereça água para o seu filho. Não ofereça outro tipo de líquido. Água. A farinha integral, legumes, verdura, as proteínas, tanto carne vermelha como branca, o leite, os ovos. Lá em cima, na última, uma vez por semana, O fast food. um fast food. E por falar nisso, nós temos que modificar um pouco a alimentação da criança. Então, ao invés de você dar achocolatado para ela, faça uma troca, dê cacau em pó. Quando você for temperar a comida da criança, procure usar mais temperos naturais ao invés do tempero artificial. E quando você for dar alguma coisa para beber, ao invés do suco em pó, o suco natural, com a fruta mesmo. E aí chega a hora de ir para a escola. Isso daqui é onde os Olha grandes aqui. problemas acontecem no O dia a que dia. eu vou colocar na merenda escolar do meu filho ou da minha filha? Você pode escolher esse é vermelho. Procure não fazer isso aqui. Produtos industrializados, não orgânicos. Refrigerante. Adocicados, né? Agora, olha aqui uma merenda boa para você levar. Pães integrais, sanduíches naturais, Ó, frutas, vou levar legumes aqui, ó. e até, olha, um pouquinho de nozes. Ó, essa lancheirinha aqui, gente, tá super completa. Tem Claro, e a balanceada. fruta que você pode ter uma variedade. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma variedade muito grande de frutas. E legumes, né? Que você já Cresce deixa legumes o lavadinho, ano inteiro. bonitinho dentro da lancheira. Sanduíche natural, as castanhas e frutas, os legumes. Essas dicas aqui são importantes, não são, César? Sem dúvida, Aninha. E o Dr. Antônio Sprosser vai continuar esclarecendo as nossas dúvidas, falando mais sobre esse tema tão importante que é a obesidade infantil no nosso Instagram. Não é isso, É doutor? verdade. Já Ao falo. vivo para você no @Instagram. E a Ana Hickman vai também trazer, Hoje em Dia no nosso Instagram, Hoje em Dia. O Dr. Antônio Sprosser vai continuar esclarecendo todas as dúvidas sobre obesidade infantil.